Ó Pai, que muitas das coisas que acontecem em nossas vidas estão muito além do nosso controle. Na verdade, 80% do que acontece dos instruídos pelo Senhor. Alcança, ó Deus, com poder a nossa irmã Eliane, os seus filhos, que estão ali nesse cenário. Não haja sintomas mais agravados, mas que o teu nome seja glorificado por meio da saúde dos nossos irmãos. Agradecemos-te pela recuperação da Luciana, de tantos outros. Com graça para a nossa igreja. Portanto, louvamos o teu nome e é em Cristo Jesus que oramos. Amém. Não é só de momentos alegres, né, irmãos? Tem os momentos difíceis. E a vida é assim. Nós aprendemos desde cedo que a vida é assim. Nós nascemos chorando pela vida e passamos por momentos difíceis. Mas hoje, nós vamos falar de um dos aspectos do fruto do Espírito que muitas vezes é negligenciado e mal entendido. Este aspecto, irmãos, é de certa forma decisivo para a maneira como que nós levaremos a vida nessa jornada que Deus nos proporcionou nesse mundo. Como que você leva a sua vida? Como que você encara a sua vida, toda a sua jornada? Atualmente, um dos temas mais pulsantes na área da psiquiatria, da psicologia, é o equilíbrio emocional. Quando eu vi a respeito desse assunto pela primeira vez, isso já deve ter mais de 20 anos, falava-se a respeito de QI, coeficiente de inteligência, né? Alguma coisa, obrigado, Robson. Alguma coisa dessa natureza, coeficiente de inteligência. E daí, a pessoa que estava ministrando a aula disse o seguinte: as pessoas que vão se destacar, as pessoas que vão conseguir vencer a jornada de forma suave, as pessoas que vão conseguir vencer todas as adversidades, são aquelas que têm o chamado QE, que é o coeficiente emocional. Não basta você ser uma pessoa devidamente hábil, habilitada, inteligente, genial, com boas ideias, onde você estiver, seja na sua casa, seja no seu trabalho. Eu não sei se os irmãos já perceberam que tem pessoas que se destacam naquilo que fazem. Tem criatividade, conseguem resolver problemas com muita facilidade. Você pensa, puxa, mas como que teve essa ideia? Como que teve... Tem uma inteligência diferente, aguçada. Mas para algumas dessas pessoas lhe faltam justamente o coeficiente emocional. O devido equilíbrio emocional. No norte da América, nos Estados Unidos, no nosso país, o marketing, principalmente quando temos jogos esportivos, antigamente, década de 90 e 80 ainda, final da década de 80, fumar era chique. Era chique, né? Então você olhava na televisão aquelas propagandas glamurosas com cigarro. Pessoas jovens, bonitas, fumando e instigava-se a população até aquela necessidade de fumar. Depois nós vimos ali a história do cowboy da Marlboro, né, que acabou muito mal, não foi muito interessante, o garoto propaganda do cigarro. Mas hoje no nosso país ainda se nutre um tipo de propaganda que é quase tão nefasta quanto a propaganda do cigarro, que é do álcool.
Eventos, o que futebol tem necessariamente a ver com cerveja, com álcool? Nada. Tem nada a ver. Mas geralmente nos eventos esportivos envolvendo futebol, está lá a propaganda da cerveja e as marcas, investe-se pesadamente nesse tipo de propaganda, justamente para instigar as pessoas a beberem. Lá nos Estados Unidos, um dos maiores investimentos em marketing não é em álcool, não são em produtos, mas são em remédios para melhorar o seu humor. Você liga a televisão, você vai ver diversas propagandas de medicamentos que prometem te dar alegria. Prometem te dar uma disposição diferente para a vida, para o enfrentamento da vida. Isso é muito antigo, né, irmãos? Às vezes nós vamos em algumas situações de velório, de crentes ou não crentes, mas isso depende muito da pessoa e a questão da emoção é muito subjetiva, nós não podemos colocar dentro de uma série assim, reproduzir igual. Cada um vai sentir de forma diferente, isso é muito relativo. Mas eu já fui em situações de velório que as pessoas que perderam um ente querido estavam extremamente sensibilizadas e choravam bastante, o que é natural. Eu não vejo problema nisso, eu não tenho nenhuma dificuldade nisso. Mas eu já fui em velórios que as pessoas que participavam e tinham conexão direta com a pessoa que se foi, estavam tranquilas. Elas não expressavam externamente aquela emoção tão forte. E aí a conclusão que muitos chegavam, dessas pessoas mais contidas, diziam o seguinte: está sedado. Tem algum remédio aí no meio. Está sedado. Mas amanhã vai vir a ressaca. Amanhã vai vir o desespero. Não é essa a impressão que muitos têm? Está sedado. O remédio está fazendo algum efeito para dar uma segurada ali. E às vezes não. Não necessariamente. Então hoje se discute muito essa questão da saúde emocional. A saúde emocional é um assunto que está muito em alta. E eu acho impressionante a assertividade das Escrituras, como a Bíblia prevê. Parece que é uma novidade do nosso tempo, a questão da ansiedade, a questão do descontentamento, da tristeza prolongada, da decepção, da frustração. Meus irmãos, isso não é coisa dos nossos dias. Isso é algo que aflige a humanidade desde a queda. Desde que veio o canto de Satanás aos ouvidos do primeiro casal, nós estamos sofrendo com isso. Uma espécie de descontentamento, uma espécie de desconforto emocional, e isso vai desconjuntando e desestruturando tudo na nossa vida. Então hoje nós vamos falar de um aspecto do fruto do Espírito que é vital para uma vida cristã abundante. O fruto do Espírito, na verdade, vai nos impulsionar para uma vida abundante, a vida que Cristo propôs a cada um de nós. E a alegria, irmãos, é um aspecto que faz toda a diferença. Quando você chega numa casa cuja família é alegre, você vê essa harmonia. Quando você vai numa igreja que você encontra um pastor alegre, uma mocidade alegre, um culto alegre, pessoas felizes. Quando você vai num parque de diversão e você fica observando as crianças brincando. Quando não tem uma tragédia, um choro, né? Porque sempre acaba assim. Mas quando você observa o início da brincadeira, as crianças felizes, correndo, sem preocupação, aquela coisa. Aquilo dali, de certa forma, te faz bem. Mas a alegria que eu quero falar aqui não é esse tipo de alegria. É muito diferente desse tipo de alegria demonstrada e evidenciada. No estudo anterior, nós falamos que a primeira evidência do controle do Espírito Santo em nossa vida, foi pela instrumentalidade do presbítero Paulo, é o fato de nós amarmos. E aí eu quero primeiro ler o texto de Lucas 10, 20. Vamos ler juntos? Esse texto, Lucas 10, 20, esse é um dos muitos textos que nós vamos olhar essa manhã. Lucas 10, 20. Lucas 10, 20. Nos diz assim: não obstante, alegrai-vos,
Não porque os espíritos se vos submetem, mas sim porque o vosso nome está arrolado nos céus. Meus irmãos, é um texto altamente sugestivo para o que queremos falar aqui essa manhã. Como eu disse na semana passada, nós vimos a respeito do amor. O amor é uma das marcas dos verdadeiros discípulos de Jesus. Se a igreja não manifestar amor, significa que ela não está no eixo, ela não está no trilho do discipulado bíblico. Significa que ela não é igreja, ela é tudo, menos igreja. Igreja que não ama, igreja que não expressa amor a Deus e ao próximo, ao seu irmão. E é o que João diz enfaticamente em suas epístolas, no seu evangelho. Aquele que diz que ama a Deus e odeia seu irmão, é o quê? Mentiroso, e a verdade não está no seu coração. Ele está absolutamente enganado do que é evangelho. À medida que o tempo foi passando, os séculos se passaram, depois da vinda do nosso Senhor Jesus, houve a necessidade da igreja se institucionalizar. E isso não é ruim, isso não é errado. O problema é quando nós nos perdemos na instituição. Ela vai ganhando uma complexidade muito grande. A Igreja Presbiteriana do Brasil é uma igreja complexa, é uma instituição complexa. Você tem um Supremo Concílio, você tem secretarias, você tem o Mackenzie, você tem uma editora de livros altamente conceituada no nosso país e na América Latina, que é a cultura cristã, é nossa. Você tem hospitais, como o Dr. Gordon, lá em Rio Verde, Goiás. Então, é uma complexidade. É possível que nos percamos na fisiologia da igreja. É possível que isso aconteça. Estejamos na engrenagem, mas não necessariamente envolvidos no todo. Servindo na casa de Deus, mas não necessariamente a Deus. Então, essa virtude do amor a Deus nos mostra a essência do cristianismo. E o presbítero Paulo explorou esse aspecto do fruto do Espírito muito bem na última lição que tivemos. Então hoje nós vamos falar desse outro aspecto que é a alegria, né? Nós vimos que o amor é uma ordem de Deus e uma marca dos discípulos do nosso Senhor Jesus Cristo. Falando a respeito da alegria no Novo Testamento, encontramos 72 vezes o verbo alegrar-se. 72 vezes no Novo Testamento, alegrar-se. E 60 vezes o substantivo alegria. Se nós fôssemos, concluir aqui a alegria no Novo Testamento, o Novo Testamento fala justamente de alegria. Na verdade, ele já inicia com alegria. Os anjos visitam os pastores no campo e diz, olha, eis que vos trago boa nova de grande alegria para todo o povo. Na verdade, o evangelho, a palavra evangelho já remete a esse estado alegre de espírito. É uma boa notícia. Geralmente, algumas pessoas me procuram e dizem assim, pastor, eu tenho uma boa e uma má notícia. Qual que o senhor quer ouvir primeiro? Quando a pessoa diz assim, má notícia, chega já dá uma coisa assim na barriga. Você já fica, meu Deus, o que será? Lá vem, né? Mas pelo menos tem uma boa notícia no meio dessa tragédia aí. Vai ter alguma coisa boa. Geralmente eu peço logo a má notícia, porque aí vem a boa notícia e dá uma beliscada e depois assopra. Então, o evangelho essencialmente é uma boa notícia. E no grego, alegria é a palavra chara. A palavra chara, relacionada a charis, graça. Há uma semelhança semântica. E a alegria é a resposta natural a um dom gracioso que vem de Deus. É uma reação àquilo que Deus faz. E é uma reação produzida pelo próprio Deus. Então, esse dom origina-se em Deus e manifesta-se em nós pela chegada de Cristo, a ressurreição de Cristo e a salvação pela graça. A essência da nossa alegria está nisso daí. Essa é a essência, é daí que parte tudo. Se verdadeiramente, irmãos, nós compreendermos isso não apenas ficar na mente, mas descer para o coração
Isso vai mudar a maneira como nós enxergamos a vida, os óculos que nós enxergamos a vida e as coisas que nos acontecem. Qual é o fundamento da nossa vida? O que nos impulsiona? O que nos dá alegria? O que nos motiva? O que nos faz levantar toda manhã? O que me faz vir à igreja? O que me faz cuidar da minha família? O que faz com que eu cuide da minha saúde? Afinal de contas, o que é? É para o meu próprio bem-estar? É para o mero bem-estar da minha família? Eu venho à igreja para rever alguns irmãos, porque eu acho os cânticos bonitos, porque talvez o pastor vai ter alguma coisa boa que vai falar. Se as nossas motivações se restringem a essas questões periféricas, isso é muito frágil. Isso logo vai ruir. Pode ter um dia que o pastor seja infeliz, pode ter um dia que a pessoa que você tanto gosta na igreja, você chega e ela nem olhe para você. Pode acontecer de pela manhã você ter uma discussão com a esposa ter uma discussão com o esposo, você ter alguma dificuldade com o seu filho que se prolongue por anos, principalmente aquela fase de adolescência. E aí a vida já perde um pouco do brilho. Já perde as cores. E alguns têm essa desestabilização emocional. É importante dizer que a alegria não é necessariamente emoção. Não necessariamente. Ela tem uma conexão, mas ela não é essencialmente emoção. Mas a alegria é um dom de Deus. E a maior fonte de alegria é ver a obra redentora de Deus operando em nós e também nos outros. A Bíblia diz que quando um pecador se arrepende aqui na terra, o que acontece nos céus? Festa. Festa nos céus. A Bíblia diz que quando o Messias nasceu, período do advento, uma milícia de anjos rasgou os céus e apareceu. Alguns diriam que seriam ETs, né? Mas uma milícia de anjos rasgou os céus, celebrando o nascimento da esperança, o nascimento de Cristo. Será que isso não nos diz alguma coisa sobre a fonte da nossa alegria, sobre aquilo que nos impulsiona efetivamente nesse mundo? Eu acho impressionante esses testemunhos. Essa semana eu recebi a Aldara, ela compartilhando com muita, como o presbítero bem pontuou na oração, muito entusiasmo, com muita alegria, essa experiência ali, dia a dia no campo missionário, se envolvendo na rotina daquele povo, daquele tipo de etnia, e ali vendo o evangelho ser pregado, a sede daquelas pessoas por Deus, e a salvação acontecendo na sua frente. E aí eu vendo aquela alegria, eu vou pegar um pouco para mim, eu vou passar um pouco para a igreja. É isso daí. Esses dias eu ouvi um relato de uma pessoa e foi perguntado para ela o seguinte: quais foram os 2 dias mais alegres da sua vida? Os 2 dias. Essa pessoa colocou um outro dia lá, mas ele disse que o dia mais alegre da vida dele foi o nascimento do primeiro filho. Foi uma coisa diferente que aconteceu. Vida, esperança. E Cristo aponta para tudo isso. O nascimento de tudo isso está na pessoa do nosso Redentor. Em Atos 13:48, os gentios, ao ouvirem a palavra de Deus pregada por Paulo e Barnabé, regozijavam-se e glorificavam a Deus na medida que eram salvos. Deus estava salvando ali e as pessoas se alegrando de uma forma assim impressionante. Na sequência, vemos o relato de que os discípulos transbordavam de alegria e do Espírito Santo. Livro de Atos, capítulo 13, verso 52. E o transbordar de alegria aqui em Atos 13, 52, é de uma profundidade que nós não conseguimos medir. Eles estavam tão alegres por serem usados por Deus e ver as suas operações, que eles se regozijavam de tanta alegria. Só sabe disso, irmãos, quem já pregou o Evangelho, alguém se converteu, não por sua causa, mas por causa do Evangelho, e você foi um instrumento de Deus para que a salvação chegasse. Só sabe disso quem vive nessa dimensão do reino de Deus. São poucos que vivem assim.
O fato é que nós não produzimos essa alegria. Portanto, não existe medicamento da alegria, não existe uma metodologia, 3 passos para ser feliz. É até legal, né? Se você ouvir uma orientação assim, puxa, 3 passos para ser feliz. Então vou levar isso para casa, eu vou fazer e vai dar certo. Não é receita de bolo. A alegria não pode ser produzida por nós ou por algum tipo de metodologia que venhamos a inventar. Ela também não é resultado de uma personalidade entusiasta. Tem pessoas que naturalmente parecem ser muito alegres. São animadas. Você olha para a pessoa está sempre para cima, né? Animada. Mas isso não é necessariamente ser uma pessoa alegre. A pessoa pode ser muito animada, muito empolgada e por dentro não ter alegria nenhuma. Está totalmente destruída. Então a alegria não tem conexão direta com uma personalidade. Não é questão de temperamento amável e nem mesmo as circunstâncias favoráveis. Principalmente isso, irmãos. Eu penso que essa é a lição principal que vamos depreender aqui essa manhã. A alegria não depende de situações que estão sendo boas para nós. E os irmãos sabem como a vida é. A vida nem sempre é boa conosco. Nem sempre vamos ter situações favoráveis. Há crentes que vão passar por uma tribulação, às vezes a tribulação vai durar pouco tempo, mas tem crentes que passam por uma tribulação por um período prolongado de tempo. Há pessoas que vão ter de lidar com enfermidade a vida inteira. E aquela enfermidade drena a alegria. À medida que nós vamos ficando mais velhos, não tem jeito. Vão aparecer questões. Você vai ao médico, faz o exame de sangue, hipotireoidismo. Você vai medir o PSA, a próstata inchou. E assim vai. A tendência não é melhorar de saúde, ficar... A tendência é a gente ter de passar por essas coisas. Então, não tem como evitar. Se a nossa alegria for depender de circunstâncias, estamos fadados a sermos os mais infelizes de todos os homens. Então essa é uma das lições que nós vamos depreender ao longo dessa lição amanhã. Portanto, nenhuma experiência vivida por nós, por mais intensa e arrebatadora, poderia ser classificada como a alegria do Espírito. Nenhuma. Nem o nascimento do seu filho, nem a realização de um projeto pessoal, seja formação num curso superior, a compra de uma casa, a mudança de uma cidade, alguma situação que você muito desejava mudar, um casamento, nada disso, nada, absolutamente nada disso, é comparável à alegria do Espírito. E às vezes há uma confusão do que é a alegria do Espírito e do que são realizações temporais, que são boas, não são ruins em si. Mas é uma alegria que tem um prazo de validade. É como aquela Coca-Cola que você abre, quando você abre aquele gás. Eu não estou fazendo propaganda da Coca-Cola, tá, irmãos? Até porque faz muito mal à saúde. Então pronto, já acabou a propaganda aqui. Mas o que eu quero extrair aqui é a lição do gás. Você tem aquele gás, aí você toma aquele gás pesado. Depois de 2 dias na geladeira, você vai tomar aquilo. É um xarope assim, ruim, você joga fora, já não serve. Assim são as alegrias dessa terra. Logo que você as recebe, aquela coisa, depois você nem vê. Você nem percebe mais. Perdeu a graça. Então, nenhuma alegria desse mundo pode ser classificada como alegria do Espírito. Essa alegria tem origem em Deus, é uma alegria que vem do céu. E só na presença de Deus há plenitude de alegria. Só na sua destra nós podemos dizer que há delícias perpetuamente. Paulo afirma que o reino de Deus não consiste apenas na justiça, que já é muito bom, sermos livrados do inferno, da condenação, isso daí já é uma bênção inenarrável. Reino de Deus não é só justiça e paz. A paz também é um outro elemento muito importante, ainda mais no mundo de guerra. Século 21 e guerras estourando no mundo. A paz é algo assim também muito importante. Mas o reino de Deus é também alegria no Espírito Santo. E sem alegria,
a nossa vida não é agradável a Deus. Somente cristãos têm real razão para serem felizes. Somente nós, irmãos. Temos motivos verdadeiros, eternos, que nos compelem a uma verdadeira alegria. O Jerry Bridges diz que a alegria, além de um privilégio, é um dever. No Novo Testamento, esses verbos direcionados à alegria estão praticamente todos no imperativo. Alegrai-vos, alegrai-vos. É uma ordem para que nós nos alegremos. É como que se o autor bíblico estivesse dizendo, olha, olhem para a vossa salvação. Olhem para o que Deus fez. Olhem para o que Ele está fazendo. E olhem para o que Ele fará ainda na vida de vocês. Alegrem-se nisso. É isso que vai valer a pena em toda a vossa jornada. E Jesus pagou um preço de sangue para nos possibilitar uma vida alegre. Como eu disse, nós não podemos esperar que as circunstâncias nos façam felizes ou alegres. Mas devemos ser alegres. Devemos nos alegrar sempre. Então a alegria não é algo que está disponível só para aqueles que têm um traço na sua genética para isso. Tem pessoas que são naturalmente mais engraçadas. Naturalmente. Principalmente o povo do Ceará, né? Eles são naturalmente mais engraçados. Mas não é no sentido de você ser uma pessoa alegre, numa visão mundana, estar sempre rindo, de ter sempre uma piada pronta, ou coisa assim. Não, mas é ter um espírito, uma disposição alegre no Senhor. É preciso crescer na alegria. A alegria nos é dada, mas nós vamos desenvolvendo ao longo da nossa jornada. Mas sabemos, irmãos, que a vida não é fácil. A vida em alguns momentos vai ser confusa, vai ser triste. Nós seremos tomados de ansiedade. Quem nunca? Quem nunca ficou ansioso por uma situação ou outra? Pelas tensões e pelas dificuldades. Isso drena. Isso vai drenando a alegria, isso vai drenando a nossa energia, isso vai drenando a nossa força. Pessoas que estão desestabilizadas emocionalmente, geralmente elas não se alimentam como deveriam se alimentar, elas não repousam como deveriam repousar, ou elas dormem demais, ou dormem de menos, ou comem demais, ou comem de menos. Elas não se relacionam como deveriam se relacionar, ou elas ficam muito fechadas, ou elas ficam muito irritadiças. Ou seja, a vida começa a se desmantelar. E esse espírito alegre dado pelo Senhor vai nos dar condições de enfrentar esse dia a dia. Um homem como Paulo, irmãos, nós já vimos vários estudos sobre a vida do apóstolo Paulo, um homem doente, um homem perseguido, um homem mal compreendido, um homem rejeitado, um homem que foi traído diversas vezes por amigos, até mesmo cristãos, mas um homem que tinha no seu espírito, assim, era um espírito inabalável no Senhor. E essa alegria inabalável era por causa do Senhor. Então nós vamos ver o nosso primeiro tópico, que são os inimigos da alegria. O obstáculo principal da alegria, que eu vou seguir estritamente o roteiro do nosso livro, que nós estamos abordando, Vida Frutífera de Jerry Bridges. O obstáculo principal, sem dúvida alguma, é o pecado no coração. É pecado não confessado, é pecado de estimação. Tem um livro do Jerry também muito, muito importante, que são pecados intocáveis. Se você puder ler, leia. Pecados sutis, pecados de estimação, coisas que nós não reputamos como um pecado, um absurdo, mas que são, e que acabam prejudicando de alguma forma a nossa comunhão com Deus. E se nós não temos comunhão com Deus, nós não vamos ter essa verdadeira alegria. Não adianta. A vida distante de Deus é uma vida triste. E a alegria cristã é justamente um gozo no próprio Deus. É fruto de comunhão com Ele. E o pecado quebra. O pecado é a única coisa que pode bloquear a nossa comunhão com Deus. Perseguição não pode bloquear, o diabo não pode bloquear, crise financeira não pode bloquear, nada. Doença não pode bloquear, somente o pecado. Eu me lembro do testemunho de um pastor
e esteve internado num cenário de UTI por um bom tempo. Não foi Covid, tá? Foi muito antes dessa loucura toda, dessa pandemia, esse novo dialeto que nós assumimos, esse novo vocabulário. Vamos esquecer essa pandemia por um momento. Esse pastor ficou gravemente doente, fez uma cirurgia, teve complicações e ficou internado. Ele precisou ficar internado no cenário de UTI vários dias. E ele relata que enquanto esteve naquele contexto de UTI, quando ninguém poderia falar com ele, quando ninguém poderia conversar com ele, quando ele não poderia ouvir as pessoas de fora, ele disse que não foi sonho, mas era como que se Deus estivesse ali confortando ele todo o tempo. Mesmo num ambiente tão vulnerável, frio, ele sentia a presença de Deus. Ele era confortado por Deus. E aos poucos ele foi retomando consciência. E aí sim ele poderia ouvir a palavra de Deus por boca de terceiros. Ele foi voltando. Ele disse que em todo aquele ambiente hospitalar, em nenhum momento ele ficou com medo. Em nenhum momento ele se sentiu sozinho. Em nenhum momento ele se sentiu triste. Porque a presença de Deus estava lá. Então, meus irmãos, é esse tipo de comunhão que nós precisamos. Quando nós não tivermos mais forças, quando ninguém puder nos ajudar, mas nós temos Deus. Nós temos Deus para nos ajudar. Esse tipo de consciência cristã deve ser aprofundada e desenvolvida. Então, quando não estamos experimentando alegria, a primeira questão a se verificar, se você não está tendo uma vida alegre no Senhor, se você não conseguiu se alegrar com o testemunho de Odara, você não conseguiu ver isso, não conseguiu perceber isso, a primeira questão a se avaliar é quais são as afeições do nosso coração. O que mais me atrai nesse mundo ou nessa vida? Se há pecado oculto de estimação, ídolos em nossos corações. Se isso existe, há uma ofensa a Deus que precisa ser confessada e abandonada. E daí, uma outra barreira também para a alegria, além do pecado não confessado, é a confiança mal empregada. É a confiança mal direcionada. Todos nós temos a necessidade de confiar. Todos nós. Ainda que tenhamos sido traídos em alguma circunstância, em algum momento, mas nós precisamos confiar, especialmente nas pessoas que estão mais próximas de nós, ou em situações que nos causem uma certa zona de conforto e de segurança. Quando você vai na sua casa repousar, você tem que confiar que aquela porta pode segurar o bandido, se ele tentar arrombar. Aí suponhamos que um dia a sua porta esteja quebrada. Fechadura, você não conseguiu arrumar o chaveiro. Se você é igual eu, você não vai conseguir dormir bem. Puxa, a porta está aberta. E se, né? E se? E se de repente o cara passar e só colocar a mão e entrar? Se ele resolver vir justamente nesse dia, aí você começa a ter um monte de insegurança. E quantas vezes, eu não sei se já aconteceu com os irmãos, mas comigo, eu que sou meio desatento em alguns momentos, já aconteceu. Já dormi com a porta aberta várias vezes. Morava na Praça do Bicalho. Eu não vou dizer que foram incontáveis as manhãs, porque senão Carol depois vai me chamar a atenção, mas vários momentos eu levantava pela manhã e abria a porta e ela estava aberta, destrancada. Facílimo do cara entrar. E geralmente eu não trancava a porta de cima. Pensa que situação. Então, irmãos, nós precisamos confiar. Seja na segurança da nossa casa, seja nas pessoas. Até aí tudo bem. O problema é quando essa confiança é absoluta. Nós estamos confiando demais nisso. E o que levou muitas pessoas na depressão de 2008, 2010... início desse século, ao suicídio? Grandes empresários quebraram financeiramente, eles perderam aquele ponto de apoio e de segurança, se desestabilizaram emocionalmente. Não tinha mais razão para viver. Se jogaram de prédios, muitos cometeram suicídio, porque não tinham mais o seu ponto de segurança, de confiança. Então a confiança mal empregada
pode ser sim ali um elemento que vai causar muitos tormentos. E se eu perder isso? E se eu perder aquilo? E se meu cônjuge morrer? E se meu filho tiver uma doença e morrer? E se a pessoa começa a entrar em parafuso. Ela perde esses apoios. Então, o Jerry cita o Sanderson, que é um teólogo norte-americano, e Sanderson diz o seguinte: até o sucesso na obra do Senhor é uma cana quebrada se nos apoiarmos nisso para a nossa segurança. Justamente o que aconteceu aqui em Lucas 10, 20. Era a missão dos 70. Eles foram, pregaram o evangelho, começaram a expulsar um monte de demônios, viram que Deus estava operando, ficaram felizes com aquilo. Quando você vê Deus operando, quem é que não fica feliz com a cura? A pessoa, olha, eu estava com câncer e Deus me curou. Os médicos não tinham mais solução e Deus me curou. Isso provoca alegria. Ficamos felizes. E aí Jesus diz o seguinte: não fiquem felizes porque os demônios se submetem a vós outros, mas fiquem felizes porque o vosso nome está arrolado nos céus. A alegria primeira deve ser essa. A nossa alegria deve estar apoiada no fato de que o nosso nome está escrito nos céus. Essa deve ser a nossa maior segurança. Outro inimigo da alegria, outra barreira, é quando vem o castigo e a disciplina, principalmente do Senhor. Hebreus 12 retrata isso perfeitamente. Num primeiro momento não é motivo de alegria, é de tristeza. Porque dói, porque expõe, porque tira aquilo que está na treva e põe na luz e você vê. Porque às vezes o que está na treva você não vê direito. Está ali, está escondido. Mas quando tira e traz para a luz, principalmente a luz da santidade de Deus, isso nos causa medo, espanto, horror. Então a disciplina pode ser um elemento que traga, num primeiro momento, a tristeza. E o processo disciplinar em sua natureza não é alegre. Quem aplica a disciplina não está alegre por aplicar, e quem sofre a disciplina não está feliz por receber. Mas o grande problema não é a disciplina em si, é pensarmos que nós não merecemos a disciplina. Aí vai ser uma tristeza sobre tristeza. Eu não merecia isso. Eu não merecia passar por isso. Eu não mereço isso. Aí a pessoa está cavando um outro abismo para ela entrar. Sanderson, também citado pelo Bridges, diz o seguinte: se soubéssemos quão ruins somos, daríamos boas-vindas ao castigo, porque é o modo de Deus se livrar do pecado de seus hábitos. Mas o castigo é rejeitado, já que não conseguimos acreditar que tenhamos feito qualquer coisa que mereça esse castigo. Ou seja, Deus disciplina os filhos. Se Deus não nos disciplinasse, nós estaríamos completamente perdidos. Os irmãos já conseguiram imaginar uma criança que vai se desenvolvendo sem disciplina? Nenhuma, sem nenhum freio, de qualquer natureza, sem nenhuma baliza, sem nenhuma restrição. Pode comer o que você quiser, pode dormir e acordar a hora que você quiser, toma banho no dia que você quiser, faz o que você quiser, trate os outros da maneira que você quiser tratar, vai na escola se quiser. O que vai ser criado, irmãos? Um monstro. Um monstro. Então, a disciplina do Senhor visa nos colocar no eixo da vontade dele e vai ser para o nosso próprio bem. O motivo de alegrar-se no processo é que Deus disciplina a quem ama e toda disciplina apresenta fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, o fruto de justiça, Hebreus 12, 6 e 11. Um outro elemento que pode causar tristeza são as tribulações da vida. É muito difícil se alegrar nas tribulações. É muito difícil se alegrar no cenário em que há uma queda do morro e passa por cima de várias casas e você tem um cenário de guerra. Essa semana, uma das imagens que mais me deixaram assim sensibilizado foi crentes na Ucrânia cantando a Deus no metrô. Desceram para o metrô, começaram a louvar a Deus. Uma das imagens que mais me deixou sensibilizado. É difícil, irmãos.
É difícil quando a situação aperta, quando a tempestade vem, nos alegrarmos. As tribulações podem sim ser elementos que drenam a nossa alegria. O propósito das provações é exercitar a nossa fé. Não é necessariamente tratar pecados. Quem está passando por provação não é porque Deus está tratando um pecado especificamente. Não, o pecado é tratado com disciplina. Mas o propósito das provações é exercitar a fé que precisa ser trabalhada ao longo da nossa jornada. Deus as permite para trabalhar a nossa perseverança. E elas vão aparecer de várias maneiras. Elas podem surgir. E sempre de forma inesperada. Elas vão surgir na saúde, em algum revés financeiro, algum prejuízo. O Bridges até conta nessa lição. O Bridges já é falecido. Foi um pastor presbiteriano, um homem de Deus. Um homem de Deus, irmãos. O que ele escreve é o que ele viveu na íntegra. Quem conheceu o Jerry Bridges sabe quem ele era. E ele conta uma experiência que teve um período na vida da família dele que foi muito difícil. Por quê? Todo mundo ficando doente, ele doente, a esposa doente, filhos doentes, e os problemas financeiros. E ele conta de um carro que ele tinha, que o carro só vivia quebrado. O orçamento já era curto, para o básico, para remédio, para a manutenção. E o carro sempre vinha com a novidade, o carro sempre quebrava. Sempre quebrava. Ele disse, olha, aquele período foi difícil se alegrar no Senhor. Foi muito complicado. Então as provações drenam sim a nossa alegria. Então saúde, revés financeiros, críticas muitas vezes injustas, a rejeição, a perseguição. Mas a Bíblia diz que a fé é aumentada nas provações. Os irmãos sabem que a fé pode crescer, né? Ela pode aumentar. Você pode ter uma fé pequenininha, mas você pode ter uma fé robusta, grande. Uma das maneiras pelas quais a fé se desenvolve, nas provações. A fé de Jó foi drenada nas provações. Jó chegou num ponto crítico, mas a fidelidade de Deus não. Deus foi fiel. Deus foi fiel até o último momento com Jó. O Senhor ficou com Jó até que ele aprendesse a lição da soberania dele. Então deu o dobro do que Jó tinha antes. Jó disse, o Senhor governa toda a terra. É o Senhor, não sou eu, é o Senhor que está no controle de tudo. Então a fidelidade de Deus deve ser o nosso conforto nos momentos de provações. É sempre olhar para Deus como um Deus fiel. Ele já agiu no passado de forma grandiosa. Ele já agiu em nossas vidas. Quando você ouve o testemunho na vida de irmãos, isso te encoraja. Se na sua vida a provação está difícil, saiba que Deus está trabalhando para que isso concorra para algo bom. É nisso que temos que nos apegar. Quero convidá-los a abrirem Lamentações de Jeremias. Lamentações tem uma estrutura muito interessante. É um livro que fala sobre as desventuras do povo no cenário de cativeiro. E o capítulo 3 é como que uma luz, um facho de luz no meio das trevas. Ele fala de tantas situações desesperadoras, de calamidade nacional, de famílias desarticuladas, perda da pátria, de saúde, tantas provações que os irmãos puderem imaginar. Mas o capítulo 3 vem para dar um oxigênio. E o capítulo 3 faz com que Jeremias, o profeta chorão, sofrendo, olhe para o Senhor. Ele tire os olhos daquela tragédia e olhe para o Senhor. E o verso 32, ele diz o seguinte: pois ainda que entristeça alguém, usará de compaixão, segundo a grandeza das suas misericórdias. Pois ainda que a tristeza chegue e abata, Deus vai usar das suas misericórdias. Essa deve ser a nossa esperança. Deus ainda vai agir em misericórdia em relação à minha vida e a essa situação que eu estou enfrentando. Seguindo aí no roteiro do livro, ele fala a respeito dos degraus, como que essa alegria é gerada, como que essa alegria vai se manifestar.
Somente receberemos alegria pelo poder do Espírito Santo. É só aqueles que foram alcançados pela salvação que vão entender do que eu estou falando aqui. Só. Quem não foi salvo não sabe o que é essa alegria. É uma alegria gerada, por isso que é fruto do Espírito Santo. O Espírito Santo usa a sua própria palavra para gerar essa alegria. É sempre gerado pela palavra, pelo logos, pelo verbo. Deus nos dá paciência e perseverança pela própria Bíblia. Quero convidá-los a abrirem Romanos, capítulo 15. Romanos 15. Versos 4 e 5. Romanos 15, 4 e 5 diz assim: Pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Ora, o Deus da esperança e da consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus. É dessa esperança, é dessa consolação que vai brotando essa alegria. Então, o próprio Deus é a fonte e a Bíblia é o meio. A nossa fonte de alegria, portanto, é o próprio Deus. É o Senhor. Daí vem a conclusão de que eu não devo estar aqui em busca apenas das bênçãos dele, mas eu devo estar aqui em busca do próprio Deus. Certa feita eu ouvi numa mensagem alguém dizer o seguinte: por que eu busco o Senhor? Eu busco a Deus porque eu tenho medo da condenação, do inferno. Se a vida já tem momentos difíceis, imagine o inferno, né? Alguns dizem até que o inferno é aqui, mas não é não. Então eu sirvo a Deus porque eu tenho medo de ir para o inferno. Eu sirvo a Deus porque eu quero receber bênçãos, afinal de contas, quanto mais bênçãos, melhor. Ou eu sirvo a Deus porque eu o amo, porque eu quero conhecê-lo melhor, porque eu quero ter comunhão com Ele, independente do que me aconteça. Então Deus é a fonte e a Bíblia é o meio. Portanto, quando experimentarmos a disciplina do Senhor, isso vai acontecer, se nós somos filhos, nós encontraremos conforto no fato de que Deus disciplina a quem ama. Quando chegar as provações, encontraremos encorajamento. Salmo 51, que é um salmo que eu também utilizo muito em minhas devoções pessoais. Esse salmo é belíssimo, o Salmo 51, verso 15. Ele diz assim: Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. Quando chegar as provações, nós vamos clamar a Deus para que abra a nossa boca, para que nós o louvemos. Conforme Jó fez, o Senhor deu, o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor. Ele sempre é bendito, ele deve ser sempre louvado. Quando o nosso futuro parecer incerto e muitas vezes desanimador, nós podemos encontrar esperança. No livro do profeta Jeremias, capítulo 29, verso 11, que fala justamente do florescimento no vale, do florescimento no exílio, do florescimento no lugar mais inusitado que se possa imaginar. Jeremias capítulo 29, verso 11, diz assim: Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. O que é que uma nação afligida pela guerra quer? Paz, tranquilidade, poder sair com liberdade. Esse era o desejo do povo cativo. E Deus diz: olha, eu sei o que eu estou fazendo. E vai chegar esse tempo de plenitude. Então, essas palavras, de certa forma, serão usadas pelo Espírito Santo para promover alegria em nossos corações. E daí que nós precisamos nos submeter ao ensino sistemático da Bíblia. A Bíblia tem que ser o elemento, o instrumento
que o Espírito Santo vai aplicar diariamente em nossos corações. E daí, meus irmãos, há uma lição que nós aprendemos na luz e jamais nós podemos nos esquecer nos momentos de trevas, nos momentos trevosos. Nós jamais devemos focar em circunstâncias. Nós jamais devemos focar naquilo que nos assusta, naquilo que no primeiro momento nos desestabiliza. Jamais. Mas nós devemos focar sempre em Deus. Sempre, sempre Deus, sempre Deus, sempre Deus. Ele deve ser a nossa referência. Sempre o Senhor. Acima de toda aprovação está o Senhor. E daí o Bridges conclui essa parte dizendo que nós somos dependentes e ao mesmo tempo responsáveis. Somos dependentes porque essa alegria é dada por Deus, ela é gerada por Deus, ela é inexplicável, não existe medicação, remédio, receitas de bolo ou para bolo que possam proporcionar essa alegria. Não existe esse negócio de 3 passinhos para a vitória, tá? Não existe isso. É Deus quem vai agindo, é Deus quem vai trabalhando, é Deus quem vai movendo, mas, ao mesmo tempo, nós somos responsáveis. A Bíblia diz que nós devemos estar alegres. É um mandamento. E daí, meus irmãos, fica uma exortação àqueles que insistem na senda do pecado, àqueles que se colocam como vítimas. Ai, coitado de mim. Que cônjuge terrível. Que filho terrível. Que neto terrível. Eu não tive um bom desenvolvimento profissional. Eu tenho uma aposentadoria ruim. Eu tenho uma saúde ruim. E a pessoa começa a se vitimar. Está errado. Isso está errado. As pessoas que se colocam na posição de vítima, na verdade, são extremamente ingratas a Deus. Aquilo que Deus fez pela vida delas. Então nós somos responsáveis por estar alegres. E daí impressiona muitas vezes certas situações e condições de irmãos nossos muito piores do que a nossa condição, em todos os sentidos que os irmãos imaginarem. E eles conseguem se alegrar no Senhor. Você vai numa tribo indígena, vê lá a situação de vida muito precária, muito difícil, e se você encontra crente, está lá se alegrando no Senhor. Você sobe num morro, numa periferia, está lá as crianças brincando no esgoto, aquela situação terrível. Tem igrejas lá, e os crentes daquela comunidade conseguem se alegrar no Senhor. No Senhor, não naquela vida miserável, mas no Senhor. Eu me lembro de um pastor, nós estivemos numa cruzada evangelística, isso já deve ter uns 10 anos, nós saímos de Brasília e fomos para essa cruzada evangelística, e ficamos num local muito quente aqui no norte do Goiás, mas é quente demais, os irmãos não têm noção do tanto que é quente, quem conhece o norte do Goiás sabe o que eu estou falando, é Porangatu, né, aquela região é quente demais, e era um período quente, e nós fomos no sul de Tocantins, nós nem subimos. Quando você chega ali no sul de Tocantins, dependendo da época do ano, se você está dentro do carro fechado, se você abrir a janela dá queimadura, tá? Porque o vento entra rasgando. É quente demais, irmãos, mas é muito quente. Eu vi que Brasília era um lugar frio. E aí esse pastor disse o seguinte, eu não tenho vocação. Eu não tenho vocação para ser pastor em um lugar quente que tem maribondo. Ou maribondo não, é pernilongo. Não tenho. Essa vocação eu não tenho. E você chega na região, os pastores da região com aquela bela toalhinha, que aqui é um lenço, mas lá é uma toalha daquela pequena na mão, transpirando mais que tudo, mas alegria no Espírito Santo. Você fica sem entender, né? Realmente o lugar é muito quente. Então, irmãos, não deve ser a condição de vida, não deve ser o momento, mas é o que está dentro de nós. O que está dentro de nós é muito maior do que aquilo que está no mundo, do que as situações que venhamos a enfrentar. Então, finalizando aqui o nosso estudo, né? Deixa-me só passar aqui. Ele coloca aqui, só para dar uma acelerada aqui, irmãos.
voltar lá naquele. É confessar e abandonar o pecado. Isso vai tirar um pouco dessa carga de tristeza. Salmo 32, você chegar em casa, você vai perceber isso, assim como no Salmo 51. Ele fala como que se os ossos dele estivessem debilitados. A dor óssea é uma dor terrível. Quem já fraturou um osso sabe do que eu estou falando. Dói demais. Ele está falando de uma dor generalizada por conta do pecado. Então, confessar e abandonar, confiar em Deus, direcionar essa confiança a Deus, ver o fruto distante ainda, que é o que Lucas 10, 20 expressa. Não se alegrem pelo que está acontecendo agora somente. O que Deus está fazendo no meio do povo dele, os milagres, isso é muito bom, é legal. Mas olhem para frente, para aquilo que vai ser pleno, quando tudo realmente se realizar. Eu não sei se os irmãos já puderam parar para conversar com outros crentes sobre como poderá ser a nossa vida no céu. Eu já tive várias conversas com crentes assim. Aí a gente fica pensando, puxa, já pensou uma vida sem dor, uma vida sem sofrimento, uma vida sem brigas, uma vida sem intrigas, uma vida sem insegurança, uma vida plena. Já pensou vermos a Deus, conversarmos com Deus? O diabo está totalmente fora, não ter maldade, não ter pecado, não ter nada disso. Aí você começa a se alegrar na esperança que aguarda. Então, é preciso ver o futuro distante. Eugene Peterson, um pastor norte-americano, eu creio que já falecido, escreveu muito para pastores, falando da nossa missão como pastor. Ele dizia o seguinte para os jovens pastores: vocês têm que subir aos púlpitos de suas igrejas nos domingos e lembrar a igreja que nós não somos daqui. A igreja tem que saber que ela está indo para uma plenitude, rumando para uma plenitude. Vocês vão tratar dos problemas do aqui e agora, mas tendo a perspectiva do que aguarda lá na frente. Se vocês falharem nessa missão, a igreja vai sofrer muito. Então, uma das formas de nós nos alegrarmos no Senhor é olhando para o que nos aguarda. Dar graças em todas as situações. Esse texto é extremamente conhecido, 1 Tessalonicenses 5,18, diz que essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para nós. Dar graças. Não é dar graças porque estou doente ou pela doença, mas em meio à doença. Aquela situação que me aflige não me impede de ver o cuidado e o favor de Deus. E a tendência nossa, diante da primeira tribulação, quantas vezes eu já não ouvi isso, irmãos? Muitas vezes. Às vezes o crente segue fiel a Deus, aí vem a tribulação e diz assim: pastor, por que eu? E a pergunta deveria ser outra: pastor, por que não seria eu? Essa deveria ser a pergunta. Mas geralmente não. Por que eu, pastor? Logo eu. Servi com tanta fidelidade, fiz tudo corretamente e não deu certo. Eu estou passando por isso, mas por que eu? Aí a pessoa já está numa situação complicada. A Bíblia diz que eu não posso esbagaçar a cana quebrada e nem apagar a torcida que fumega. A gente tem que ir trabalhando a soberania de Deus, né, o poder de Deus, para que se compreenda que nós vamos passar por momentos difíceis, mas nós não devemos cessar de dar ações de graças a Deus. Porque o olhar dele para nós é um olhar favorável. Não adiantando aqui, irmãos, os frutos da alegria, o Bridges fala que dos frutos da alegria está o agradar a Deus. Esse daí porque tem o fruto do Espírito e os frutos desse aspecto do fruto do Espírito, que é a alegria. O que a alegria cristã vai produzir, vai gerar? Primeiro, agradar a Deus. Deus quer que o seu povo se alegre. O seu povo é o povo mais alegre da face da terra. Essa alegria vai intrigar o mundo. Você vai dizer, mas como é que esse povo consegue se alegrar em Deus diante de tanta situação difícil, ruim? Como é que eles conseguem cantar? O povo de Deus, num determinado momento da sua trajetória, estava tão amargurado com o que estava acontecendo com eles no período de cativeiro em Babilônia. Eles penduraram as suas harpas nos salgueiros, ou seja, nas árvores de Babilônia, e os ímpios estavam zombando deles. Cadê a alegria de vocês? Vocês eram o povo da aliança que cantava e tudo mais. E eles amargurados.
E aquela amargura tomou o coração deles de tal maneira que eles disseram o seguinte: ó Babilônia. E assim encerra o Salmo. Se eu não me engano, 137. Deixa eu só localizar aqui. Eles encerram o Salmo dessa forma. Encerra-se o Salmo de uma forma meio trágica, sabe? Salmo 137, verso 9. Feliz aquele que pegar teus filhos e esmagá-los contra a pedra. Assim que encerra o Salmo. Porque a tristeza decorrente daquele cenário de destruição inflamou o coração todo. Então o povo de Deus deve se alegrar no Senhor. E é claro, nós vamos agradar a Deus e essa alegria vai nos proporcionar um fortalecimento integral, porque como vimos, a alegria não é aquele sorriso com lentes. Aquele sorriso branquinho. Já viu que tem algumas pessoas que estão com um sorriso muito branco e dentes maiores? Mas se você tirar aquelas lentes, você vai levar um susto. Te garanto. O que tem por debaixo das lentes não é muito agradável. Talvez uns dentes amarelados, alguns dentes quebrados. Essa não é a alegria cristã. A alegria cristã não é um sorriso de plástico, exposto, a pessoa que sai rindo. Nós já vimos isso. A alegria cristã passa por uma transformação de dentro para fora. Isso mexe com toda a estrutura do nosso ser. Isso vai ter benefícios na nossa vida. Nós vamos ter condições de enfrentar melhor as tribulações. A casca vai estar mais grossa. E aí vem o fortalecimento integral, até mesmo emocional. Eu sei que tem pessoas que sofrem de depressão, pode ser por um desequilíbrio químico, orgânico, talvez alguma tribulação desencadeou um processo de entristecimento mais prolongado. É possível que isso aconteça, esse tipo de adoecimento. Porém, boa parte dos transtornos emocionais que as pessoas passam é justamente porque o coração não foi devidamente mexido pelo Espírito Santo. Então é preciso buscar essa ação do Espírito Santo em nossas vidas. É soberana, é Ele quem faz, mas existem os meios de graça para que busquemos isso. Oração, leitura das Escrituras, crença no que a Bíblia diz, custe o que custar, e pode ter certeza que Deus vai trabalhar. Deus vai trabalhar, Deus vai operar. E teremos uma condição emocional mais fortalecida também para passar por essas situações. Então, frutos da alegria, agradar a Deus, fortalecimento integral e a não vivência do ateísmo prático, que é uma desventura sem tamanho para aquele que é crente. A pessoa que diz que é crente, mas que na prática não é. Diz que é crente, mas na prática não confia que Deus vai fazer. Ela ora a Deus, mas quando ela termina de orar, ela diz assim: será? Será que Ele está fazendo alguma coisa? Isso é ateísmo prático. Eu vou finalizar, irmãos. Essas são as minhas considerações finais. Como o mundo vive a alegria? Muito diferente de nós. As alegrias do mundo destoam bastante das alegrias que o cristão tem. A nossa alegria não é igual à alegria deles. Sejam entorpecidos pela ganância, pelos prazeres, pelas realizações passando por cima dos outros. Essa não é a nossa alegria. A alegria cristã é proporcionada pelo Espírito Santo e essa alegria transborda. Essa alegria contagia os outros, essa alegria vê o outro também. Se importa com o outro. Então, essa alegria maravilhosamente incompreensível impulsiona o crente a permanecer firme nas promessas do Senhor e esperar confiantemente em Cristo Jesus. Espero, irmãos, que essa manhã, esse estudo, nos desperte a buscarmos uma compreensão mais aprofundada do que é a alegria cristã. Eu não quis aqui esgotar o assunto, é impossível esgotar o assunto numa lição como essa. Recomendo altamente que os irmãos leiam livros do John Piper. O John Piper fala muito desse prazer e dessa alegria em Deus. Tem várias obras dele já traduzidas para o português, acessibilidade de preço muito bom,
E eu tenho certeza que isso vai nos ajudar a termos uma compreensão mais avantajada do que a alegria cristã. Isso aqui é só um pontapé inicial, é um quase nada, para que nós busquemos mais essa alegria do Senhor. Amém?